A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos remonta sua origem a São Francisco de Assis, 1181-1126, que, em 1206, organizou uma comunidade de homens para a observância do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da vida de obediência, pobreza e castidade. Padre Pio não era um monge, mas um frade. A palavra significa irmão, membro de uma ordem mendicante e não de uma ordem monástica. O noviço. Para Francesco, como para todos os religiosos que se preparavam para o sacerdócio, havia um duplo programa de formação: o religioso, que preparava para a vida comunitária, e o eclesiástico, que preparava para o sacerdócio. O programa eclesiástico de estudos naquele tempo era frequentemente determinado pela educação anterior do estudante. O primeiro estágio da vida religiosa, conhecido como noviciado, é normalmente comparado ao campo de treinamento na vida de um soldado. Francesco, como outros noviços, foi orientado a passar vários dias em meditação solitária. Em 22 de janeiro de 1903, 16 dias após a sua chegada, Francesco foi investido como religioso, ajoelhando-se ao pé do altar diante do mestre dos noviços, o formidável Padre Tommaso do Monte Santo Ângelo, 1872 a 1932. Francesco recebeu um nome religioso, que foi aparentemente uma escolha exclusiva de seus superiores. Doravante, Francesco seria Frei ou Irmão Pio. Muitos acreditavam que ele tinha recebido esse nome em honra do padre provincial Pio de Benevento. As constituições dos capuchinhos especificavam que os membros mais antigos da comunidade, com exceção do padre guardião, o superior local e do mestre dos noviços, deveriam evitar comunicações desnecessárias com os noviços. Enquanto os outros frades usavam sandálias, os noviços deveriam caminhar descalços. Toda noite, exceto aos domingos, um sino despertava os frades meia hora após a meia-noite. Os sonolentos frades atravessavam os corredores do convento em direção à capela, para lá se preparar para o ofício divino. Após rezarem as primeiras 2 horas do ofício, isto é, as matinas e as laudes, os frades retornavam aos seus leitos. Esse repouso não durava muito, pois tinham de despertar novamente às 5 da manhã. A isso se seguia a ladainha de todos os santos. Seguia-se então a missa conhecida como Oragione, após a qual os frades rezavam as horas canônicas prima e terça. Era, enfim, tempo dos frades serem recompensados com um dejejum de pão assado e azeite, após o qual voltavam ao coro para cantar o ofício divino de Nossa Senhora. Os noviços iam então se reunir com o padre Tommaso de Monte Santo Ângelo, o mestre dos noviços. Segundo as constituições, o mestre dos noviços deveria ensinar seus pupilos a dominar as paixões e adquirir virtudes como a humildade, a obediência, a pureza angélica, a abnegação, o sacrifício, o amor à pobreza e o espírito de mortificação. Deveria instruí-los na regra dos capuchinhos e no breviário, o livro que contém o ofício divino. Instruía-os então sobre a vida dos santos, especialmente os da ordem capuchinha, e supervisionava a memorização da regra. Após um tempo com o mestre, era hora de os noviços estudarem, até o retorno ao coro para a recitação das horas canônicas, sexta e noa. Ao meio-dia, a comunidade, ainda no coro, rezava o Angelus novamente antes da ceia, que consistia de uma refeição frugal, composta principalmente de pão e sopa. Enquanto os frades comiam, lia-se uma lição dos evangelhos, seguida de uma leitura da regra de São Francisco e de algum outro livro piedoso. Durante o dia, prevalecia o silêncio evangélico, o que significava que até mesmo nos períodos de recreação, que consistiam em 2 períodos de 1 hora nos quais se permitia a conversação durante o dia, os frades eram proibidos de falar sobre os assuntos mundanos. O grande silêncio, uma proibição total de toda e qualquer conversação, exceto em casos de extrema necessidade, era estritamente observado entre as 9 horas da noite e as 5 horas da manhã. Qualquer um que voluntariamente quebrasse o grande silêncio ou o silêncio evangélico era obrigado a rezar 5 Pai Nossos e 5 Ave Marias, deitado no chão com os braços estendidos em forma de cruz. Colocava-se grande ênfase na prática da meditação, no desapego do mundo e no foco da mente e da alma em Deus. Os noviços aprendiam a concentrar seus pensamentos em algum aspecto da realidade divina, como, por exemplo, um dos nomes ou atributos de Deus, uma passagem das Escrituras ou um evento na vida do Cristo.
A estrita obediência aos superiores era considerada essencial para qualquer um que aspirasse a um estado superior de espiritualidade. A obediência é tudo para mim, escreveria Padre Pio anos mais tarde. O padre Bernardino de Siena recorda-se que até mesmo já em avançada idade, Padre Pio pedia permissão aos seus superiores para realizar as menores coisas, como cortar o cabelo, trocar de hábito e vestir seu manto em dias frios. Quando certa vez foi acusado de desobediência, Padre Pio exclamou: "Se meus superiores me ordenassem pular pela janela, eu saltaria sem discussão." Frei Pio e seus companheiros noviços tiveram muitas oportunidades de praticar as virtudes da humildade e da obediência, sob os cuidados não tão carinhosos do mestre de noviços Tomaso de Monte Santo Ângelo, que tinha então 31 anos. Padre Tomaso acreditava ter de executar as regras das constituições capuchinhas ao pé da letra, as quais prescreviam que os noviços, juntamente com todos os membros da comunidade, deveriam tomar a disciplina nas segundas, quartas e sextas. Isto significava dirigir-se ao coro, erguer o hábito e se flagelar sobre os ombros com um açoite de cordas. Padre Tomaso, no entanto, deu um passo além. Ele supostamente ordenava aos noviços que se flagelassem até que o sangue escorresse pelo chão. Além disso, sem aviso ou qualquer provocação aparente, ordenava aos jovens que administrassem a disciplina em qualquer momento ou lugar. Durante as refeições, com frequência mandava que um infeliz noviço fosse para um canto e então se despisse e se flagelasse até que suas costas fossem uma massa de carne ensanguentada. A menor infração da regra era a ocasião para duas recriminações: mortificações e punições. Padre Tomaso nunca dava qualquer explicação. 50 anos depois, Padre Pio lembraria a um confrade mais jovem, com lágrimas nos olhos. Um dia o mestre dos noviços declarou, sem qualquer explicação: "Amanhã você não poderá comungar." Frei Pio nunca reclamou. Quando outro noviço o exortou a partir com ele, insistindo que o mestre era insano, até mesmo diabólico, Pio respondeu: "Jamais poderia concordar com isso. Você verá que com a ajuda de Nossa Senhora e de São Francisco, nós também pouco a pouco nos acostumaremos com esta nova vida, assim como os que nos antecederam. Acaso crê que os frades daqui e de outros lugares nunca estiveram na nossa pele? Ora, ninguém nasce frade." Um religioso que o conheceu como noviço lembra que, quando Pio rezava, chorava copiosamente e, por isso, muitas vezes, o chão ficava manchado. Frei Pio apreciava a necessidade de mortificar a carne. Com o passar do tempo, Pio acabaria mudando um pouco essa posição, à medida que foi percebendo que poucos eram capazes do grau de rigor ascético que impunha a si mesmo. Um exemplo para todos. Como noviço, Frei Pio atraía a estima de seus confrades e superiores devido à sua submissão e fervor espiritual. O próprio Padre Tomaso o descreveu como um noviço exemplar, um exemplo para todos. Frei Pio espantava Padre Tomaso ao implorar permissão para ser liberado da recreação e até mesmo das refeições em prol da oração. Apesar dessas penitências, Frei Pio mostrava-se sempre alegre e as pessoas adoravam sua companhia. Quando tinha a permissão de falar o suficiente, revelava um vivaz senso de humor. Adorava contar piadas e não era avesso a pregar peças. Nos anos seguintes, sempre que por razões de saúde a serem descritas mais adiante, Frei Pio era forçado a retornar para casa. Todos no convento ficavam abatidos. Até mesmo Padre Tomaso sentia sua falta. Finalmente, em 22 de janeiro de 1904, Frei Pio se encaminhou ao altar e se ajoelhou diante do ministro provincial Padre Pio de Benevento. Dobrou suas mãos entre as mãos do ancião e declarou: "Eu, Frei Pio de Pietrelcina, prometo e juro ao Deus Todo-Poderoso, à Virgem Maria, a São Francisco e a todos os santos e a vós, Pai, observar por 3 anos a regra dos frades menores, confirmada pelo Papa Honório, vivendo em obediência, pobreza e castidade." Pio de Benevento respondeu: "E eu, da parte de Deus, prometo-te a vida eterna se cumprires estas coisas." 3 dias depois, o garoto, que seus superiores descreviam como dono de uma conduta impecável e notável pela atração que exercem todos à sua volta, deixou Morcone com o ministro provincial e outro jovem frade e viajou cerca de 30 quilômetros ao norte para a cidade de Sant'Elia a Pianisi, para o convento de São Francisco de Assis.
Frei Pio ali daria início a 6 anos de estudo intensivo para o sacerdócio e se prepararia para a sua profissão de votos solenes. Naquele tempo, um aspirante ao sacerdócio na ordem capuchinha não precisava ter um diploma universitário, apesar de alguns o terem. Ele simplesmente realizava os cursos obrigatórios que eram oferecidos em um convento particular, no qual residia o padre mestre qualificado para ministrar o curso. Em 1905, Frei Pio foi enviado ao convento de São Marco la Catola, uma pequena cidade construída ao redor de um castelo em ruínas, a cerca de 16 quilômetros a sudeste de Santélia, para estudar filosofia. Foi ali, no ano seguinte, que pronunciou seus votos solenes ou permanentes, ratificando a promessa feita 3 anos antes de viver o resto de sua vida na pobreza, castidade e obediência, segundo a regra dos frades menores. Diante disso, foi enviado à Serra Capriola, cerca de 30 quilômetros a nordeste de Santélia, para estudar história da Igreja e patrologia com o padre Agostinho de São Marco em Lames, e teologia fundamental e hermenêutica bíblica com o padre Bonaventura de San Giovanni Rotondo. No ano seguinte, viajou 112 quilômetros para Montefusco, próximo da costa oeste da Itália, para estudar Sagradas Escrituras, história da Igreja e patrologia com o padre Agostinho, e teologia dogmática com o padre Bernardino. Em 1909, Pio foi para Gesualdo estudar direito canônico com o padre Bonaventura. Pio e a Bíblia. Quando Frei Pio estava começando seus estudos para o sacerdócio, o pensamento religioso liberal estava invadindo quase todas as denominações cristãs. O Papa Pio X reprimiu severamente o liberalismo na Igreja Católica e condenou o modernismo como uma síntese de todas as heresias. A Ordem dos Capuchinhos parece ter permanecido extremamente conservadora naquele tempo. Era um bastão do cristianismo histórico e do catolicismo tradicional. O treinamento teológico do Frei Pio concentrou-se na Bíblia, nos santos padres da Igreja e em alguns teólogos místicos. Uma vítima do amor divino. Além das Escrituras e dos primeiros padres da Igreja, Frei Pio estudou intensamente os ensinamentos do dominicano Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, e do franciscano São Boaventura, 1221 a 1274. Frei Pio foi provavelmente influenciado pelos místicos espanhóis carmelitas, Santa Teresa d'Ávila, 1515 a 1582, e São João da Cruz, 1542 a 1591. Seus ensinamentos sobre a oração, a contemplação, o desapego e a vida interior encarnavam o espírito da ordem capuchinha de seu tempo. Por meio de seu estudo de Santa Teresa e de São João da Cruz, 2 princípios ganharam força junto a Padre Pio: o comprometimento total com Cristo e o amor pelo sofrimento. Frei Pio aprendeu que o sofrimento, portanto, pode inclusive ser cortejado por algumas almas. Cristo concede a seus amados o privilégio de partilhar de sua missão. Por essa razão, e não por qualquer motivação masoquista, o sofrimento é considerado desejável, pois leva à salvação das almas. Frei Pio foi levado a se oferecer como uma vítima do amor divino a sofrer com Cristo a fim de salvar almas. A ideia de se oferecer como uma vítima do amor divino está implícita em muito do que foi escrito por Santa Teresa e São João. Contudo, parece que foi só no tempo de Frei Pio e em uma época um pouco anterior que alguns devotos chegaram a realizar atos específicos de oblação de si mesmos como vítimas.